Você sabia que existe uma série de transmissões secretas de The Walking Dead? Transmissões de rádio, contatos entre personagens, vozes desconhecidas ali que a gente não sabe, mas que contam histórias muito interessantes para esse universo. Inclusive, em uma dessas transmissões tendo uma teoria do porquê esses zumbis foram criados no mundo, de ser tipo de propósito mesmo. Em outra tendo uma pessoa que viveu em Portland, que a gente ouviu falar muito na série do Rick recente. Meu querido, vamos falar sobre isso. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, só que agora mais especificamente pra falar sobre o Fear the Walking Dead Radio Waves. Que é como se fosse um web episode, esses episódios disponibilizados só online em The Walking Dead, só que não é um episódio, mas sim um negócio em formato de podcast, ondas sonoras de rádio, que foram disponibilizadas oficialmente mesmo pela AMC, como divulgação, e que pouquíssima gente lembra disso, pouquíssima gente comenta disso na internet. Vamos explicar. Já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, desde o ano passado, 2023, a gente tem feito vídeos sobre isso que tá aqui na tela, né, os web episodes de The Walking Dead, e várias histórias, assim, né, que são anexas, foram feitas só pra divulgar algumas temporadas ou de Fear ou de The Walking Dead série principal, e que são só jogadas na internet, mas que fazem parte desse universo, são canônicas. Essa aqui, por exemplo, é do Voo 462, tem a história da médica que cuidava do hospital lá onde o Rick ficou em coma, e nessa história a explicação do porquê na porta tem escrito, né, Don't Open Dead Inside, que é aquela porta que o Rick encontra no primeiro episódio, quem que escreveu aquilo, e várias outras histórias que a gente já trouxe todos os web episodes aqui. Só que uma questão que muita gente esquece, e inclusive é até estranho, porque ninguém nunca me cobrou pra falar disso, que eu me lembre, né, esse grande ponto é isso aqui, Fear the Walking Dead Radio Waves, que é divulgado como isso, né, ondas de rádio, mas aí você pode ver o pôster, o único pôster que existe sobre isso, que foi divulgado nas redes sociais oficiais de The Walking Dead na época, né, transmissões do apocalipse. No caso, não é um web episode, não é com cena e imagem, é só áudio, são só ondas de rádio, falas em rádio de alguns personagens que foram divulgadas por meio de redes sociais, por meio de podcasts em certas plataformas aí. Hoje em dia, por exemplo, você encontra no Apple Podcasts. Você pode acessar, você consegue achar os Radio Waves todos aqui, oficiais, que a AMC postou na época, né? Época de divulgação da segunda temporada de Fear the Walking Dead. Então são áudios, são ondas de rádio, conversas aqui canônicas pra história. E tem várias histórias aqui. E assim, literalmente eu nunca falei disso aqui no canal e tem pontos muito interessantes que podem trazer algumas pistas, trazer umas ideias pra gente. Primeiramente, a gente tem que começar com esse aqui, ó, que foi o primeiro que saiu, né? E é o que é o mais longo, que é Rachel e Devon. E Devon não é o mesmo Davon lá de Tales of the Walking Dead, inclusive são letras diferentes que se escreve, e ele inclusive tem um destino até que trágico aqui na história. Vou dar um play bem rápido, não dá pra pôr tudo para não dar direitos autorais, mas só pra vocês terem uma noção, ó. Rádio, o Devon falando com a esposa dele. Basicamente a história aqui, né, a gente tem a voz do Devon falando em rádio tentando contactar sua esposa Rachel, que eles estão em locais diferentes. Basicamente a história conta que começou o apocalipse, esse casal tava separado, e a coisa mais de detalhes que a gente tem é sobre a Rachel, que foi pra uma certa cabana lá que eles têm pra poder se proteger, e eu não tenho o detalhe de onde essa cabana é. Mas em resumo, essa é uma história um pouco mais tranquila, traz relatos do início do apocalipse, das pessoas lidando com zumbis e tudo mais, e tem esse Devon aí comunicando com a Rachel pra saber como é que ela tá. O contato inicial da história é tranquilo entre os dois, até evoluir. Você pode ver que o primeiro divulgado foi da parte 1 até a parte 4, né, tem ali uns 4 minutos de duração, depois de divulgando outros, eles divulgaram a parte 5, aí tem a parte 6, termina, acho que vai até a parte 8 e 9, basicamente isso, é bem longa essa história dele. Já que não tem como pôr play em tudo, você pode ver pelas sinopses aqui, ó, Devon é um cara que tá conversando com sua esposa Rachel, tá tentando atravessar o mundo apocalíptico pra alcançar ela, aí na parte 5 os dois já entram em conflito ali, em rádio, né, sobre questões de moralidade. Vamos pôr um pouquinho da parte 5 aqui. Rach, I'm so sorry. Pedindo desculpa e tudo mais. Basicamente, nesse momento, um mata uma pessoa, um é obrigado a matar um sobrevivente, um briga com o outro e não gosta disso. Rachel começa a se juntar a um grupo de sobreviventes que tá ajudando ela ali, e o Devon não concorda, meio que fala que não é seguro ela se juntar com outros sobreviventes, mas a Rachel tá começando a receber meio que uma lavagem cerebral desse grupo e tá indo contra o marido já. Depois disso, aqui, ó, na parte 6, você pode ver, o Devon recebe uma ligação de uma das pessoas desse grupo da Rachel, fica na dúvida se é amiga, se é inimiga, que faz ele ficar, tipo, mais preocupado
preocupado ainda. E ele começa a tentar convencer, parte 7 aqui, ó, tentar convencer de que esses novos companheiros são uma ameaça, mas que ele vai tentar proteger sua família, tipo, pede pra que ela pare com isso. No final das contas, o que acontece, né, indo pra parte 8 e 9 aqui, é que o Devon descobre como é que ele pode voltar pra cabana e reencontrar sua família, mas Rachel decide partir, né? Aqui não fala que ela decide partir, mas se você escutar a história, você vê que ela decide partir, ela decide ir com essa nova comunidade, discorda aí do marido, e por fim, uma dessas pessoas dessa comunidade da Rachel mata o Devon. Isso mesmo. Como eu disse, é uma história simples, mas vamos seguir pros próximos, que aí já tem uma bem interessante. A segunda que saiu, que é bem curtinha e só tem uma parte, tem 56 segundos, é essa aqui, ó, chamada Do Outro Lado do Mar. É, a chamada de rádio de uma pessoa, que você pode ver pela descrição aqui, um homem em luto pela perda de um ente querido após o surto parte de Portland. Seu destino, Tóquio. Isso mesmo. Vamos pôr aqui play pra ouvir um pouquinho? Vamos lá, ó. Hey, wanted to tell you that I'm gonna sail west. Japan. It can't be as bad as Portland. Portland. I'm well enough stocked. Got about 6 jugs of water and I can fill them up when it rains. Acho que muitos que estão assistindo isso aqui já chamaram a atenção para um ponto, né? Portland, tá? Que é a imagem, a única imagem que a gente tem dessa cidade no universo The Walking Dead, que a gente sabe que anos depois de Apocalipse começou a fazer parte dos 3 círculos, fez aliança ali com a República Cívica, com Omaha, que foi destruída pelo CRM, e iria ser destruída pelo CRM em World Beyond e na série do Rick e Michonne, e nas duas ocasiões os sobreviventes barraram isso. Portland então continua de pé, mas esse sobrevivente, né? Lembrando que todas essas histórias dessas ondas de rádio de Fear the Walking Dead aí são do primeiro ano ali de Apocalipse. Esse sobrevivente, no início de tudo, tava saindo de Portland, ou seja, provavelmente a comunidade não tava sendo estabelecida muito bem ali ainda, ele tava deixando, tinha perdido um ente querido e estaria indo em direção a Tóquio, no Japão. Isso, inclusive envolvendo barco. Em resumo, para explicar a história, ele diz que nesse barco, né, ele tem água e combustível suficientes, a preocupação dele seria mais comida, falta de alimento, mas ele tá um pouco tranquilo ainda quanto a isso, porque ele sabe pescar. Na história, se a gente ouvir um pouquinho mais também, dá pra ver que ele tá um pouco inconsistente sobre isso, porque a sua parceira ali, que seria a pessoa que morreu, acho que a esposa, né, tava tentando convencer ele, na verdade, de ir pra Europa, e inclusive essa parceira dele geralmente era a pessoa que tinha as melhores ideias, e ele não era tão bom nisso, então por isso ele tá inconsistente se é certo ir pro Japão. Ó, vamos ouvir um pouquinho. It's like that one summer when I convinced myself that us quitting our jobs and moving to Europe together was a good idea. Ó, tentando convencer eu, né, de ir pra Europa juntos. Ela tentou convencer ele. Quem quiser ouvir tudinho com paciência e tudo mais, é tudo em inglês, né? Quem entender, cola no Apple Podcasts aí que você consegue ouvir. Tá lá, oficial da AMC. E assim, essa história desse personagem aqui não tem fim. A gente não sabe se ele morreu nem nada, é bem curtinho, é só esse áudio de podcast, então fica bem no imaginário pra gente ver, não tem imagens, então é muita coisa, mas é interessante. Uma pessoa que saiu de Portland, né? Poderia ser uma pessoa que eles poderiam voltar, a pessoa não conta o nome, mas poderia se conectar, fique atento. Mas aí a gente tem que seguir pra um, que é um dos mais interessantes e que também é só de uma parte, você pode ver que tem 1 minuto, que é esse aqui, Teoria da Conspiração, já diz o nome, né? Alguém criando uma teoria sobre como esse vírus, essa infecção zumbi foi criada ou como ela foi causada. Aqui a gente pode ler a sinopse um pouquinho, ó. Um homem afirma ter descoberto a causa do surto de infectados e transmite um apelo às armas para fazer os responsáveis pagarem pela destruição da humanidade, ou seja, pessoas teriam feito isso de propósito, segundo esse cara. Ó, esse aqui, inclusive, é interessante a gente ouvir desde o início, que dá pra ouvir, dá pra entender certinho, ó. Presta atenção no que ele fala. Vamos lá, ó. I figured it out. Ó, eu descobri. All of my suspicions were true. Todas as minhas suspeitas eram The verdadeiras. government. Foi o governo. It's always been the government. Foi sempre o governo. Ou He's seja, crazy. parou. O plano do início do Apocalipse, segundo essa pessoa que tá falando no rádio, uma pessoa que inclusive também não dá seu nome, foi um plano do próprio governo. O governo causou tudo. É viagem do cara? É loucura da cabeça do cara? Pode ser, tem várias pessoas assim, como também pode ser algo real, tá? Nunca foi revelado, ninguém nunca deu entrevista sobre esse negócio aqui pra indicar as possibilidades de explicação disso, nem nada. Mas isso aqui é canônico no universo. Vamos seguir, ó. You're probably thinking he's just a nut job talking to himself. Could be not. Ó, pode ser alguma coisa, pode ser não, você pode estar pensando que pode não ser verdade e tal. The research I've done, A pesquisa que eu fiz... what I've found, it all checks out. The greatest calamity our world has ever faced
was caused by those who were meant to protect us. Ó, a grande calamidade que nosso mundo enfrentou foi causada por aquelas pessoas que eram pra proteger a gente, ou seja, o próprio governo causou isso. Então ele só repetiu, mas aí como é que ele explica um pouquinho disso, né? Ó, o que que ele diz? What started out as a little bit of population control backfired and bam, here we are, us and the dead. Ó, tudo começou com um projeto de controle populacional e, bom, aqui está nós, a gente e os mortos. Basicamente essa é a ideia que ele traz, mas tem mais. But that's not all. Oh, no, not even close. In my findings, I kept coming across a single acronym over and over, NOAH. You all know what that means, right? Ó, parou. Nesse trecho, ele cita sobre uma certa palavra NOAH, NOAA, né, que se escreve. Uma certa sigla, que significaria o plano de como o governo fugiu para os céus, ou seja, pegou aviões e tudo mais, fugiu por segurança. Implicando que esse NOAH é um plano para poder salvar o governo norte-americano desse projeto de controle populacional que eles iam fazer, para que os governantes não precisassem morrer. E aí, assim, no final ele termina dizendo... It's obvious. These sons of bitches who took everything are running away like cowards. They're taking off into the sky and leaving what's left of us to rot. But you know what? Saíram voando, tipo, pegaram os aviões, foram embora e deixou a gente sem nada, tipo, indignado. E aí ele mandou a frase, tipo, motivando as pessoas. Quem está comigo? Vamos fazer essas pessoas pagarem por isso. It ain't going down like that. Not on my watch. We're running out of time. Who's with me? Ó, a gente tá acabando nosso tempo. Quem tá comigo? E, tipo, termina, né, fica só... Who is ready to make them answer for what they did? Ó, quem tá preparado pra poder fazer com que eles paguem pelo que eles fizeram, né? Esse aqui é talvez um dos materiais mais misteriosos de The Walking Dead e que pouca gente sabia e que é oficial, é canônico pro universo e, assim, é muito estranho mesmo. Porque, assim, ao mesmo tempo que parece só um cara louco mesmo, da mesma forma também a gente não sabe o que aconteceu com o governo no universo de The Walking Dead. Exatamente, a gente tem algumas pistas, tem outras coisas. Se vocês quiserem, inclusive, eu faço um vídeo só pra falar sobre o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, que é pouquíssimo citado em outros pontos. Tem uma relação com o pai da Pamela Milton lá de The Walking Dead, que o pai já foi presidente, mas qual que era o presidente atual quando tudo começou? O universo do The Walking Dead, não sei se você já percebeu, oculta muito, tipo, não traz muita explicação sobre os governantes. A gente tem um ou outro que trabalhou no Capitólio, a Pamela Milton viveu na Casa Branca com o pai dela uma época, a líder lá de Alexandria, a Diana Monroe, trabalhou no Congresso, acho que em Ohio, mas ainda assim tem muito pouca coisa sobre isso. Então faz a gente pensar um pouquinho, e se esse cara no rádio estava falando algo verdadeiro? E a produção só deixou isso aí só pra ficar no ar e nunca vão explicar sobre o que esse cara falou, né? Só lá no futuro, quando for encerrar o universo. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, até porque também um consenso que a gente teve pelo final de World Beyond, aquela cena pós-créditos clássica, essa cena que a cientista volta na França depois de muitos anos, vê o vídeo do Dr. Jenner lá e o cara vai lá pra matar ela, essa cena leva a gente a entender, além de várias outras coisas, que foram cientistas que começaram isso, então foi o próprio ser humano que causou isso. E aí, mas aqui não fala que seria um controle populacional, mas também não dá a razão do porquê. Pode ter sido uma falha, pode ter sido um erro, é muito louco você pegar simplesmente esse material largado em The Walking Dead que ninguém fala e ter pistas disso, né? Mas vamos seguir pros outros. Eu quero falar agora desse aqui, ó, que foi o terceiro que saiu e que também é só uma unidade, não tem parte 1, parte 2 nem nada, que é o relatório Shuttlewire Peak. Você pode ver até aqui pela descrição, um guarda florestal relata a devastação da vida selvagem causada pelo napalm militar. Sim, essa edição aqui das ondas de rádio fala muito e cita referências às consequências da tal da Operação Cobalt. Pra quem não se lembra, a Operação Cobalt é essa operação que o governo americano e os militares ali fizeram no início do apocalipse, de como última meta ali, última coisa, tipo, última instância, não resolver os zumbis, bombardeia as grandes capitais. Foi o que fizeram com Los Angeles, nessa cena aqui, foi o que fizeram com Atlanta, lá que a gente viu em The Walking Dead. E o interessante é que na série do Rick, que passou agora recente, a gente conheceu um dos principais responsáveis por esses bombardeios, que tava lá em todas essas cidades bombardeando, passando de uma cidade pra outra, que é o Okafor, né? Que depois, quando chegou na Filadélfia, ele decidiu virar pro lado do Major General Bill e ficou ali ao lado do CRM. Rapaz, tem tanta história pra poder contar disso, mas tanta coisa, mas vamos focar nesse aqui, porque é uma consequência desse bombardeio. Vamos ouvir aqui só um pouquinho dos primeiros relatos pra não dar o copyright, né? Highly advised immediate evacuation. The fires are spreading fast. At this rate, I say all of the Sierra and most Yosemite will be gone in about a week. Ele fala sobre evacuação, ele fala sobre a questão, né, que o governo fez pra poder evacuar as pessoas, a destruição e tal. E esse cara, inclusive, pra poder ambientar, até pra não soltar mais aqui, não dá problema, ele é basicamente um guarda florestal que vive numa cordilheira ali, numa serra ali em Nevada, protegendo um tal de Shuttlewire Peak, que é uma região ali do Yosemite Park, um parque nacional que tem nos Estados Unidos. E em resumo ali, ele traz as consequências drásticas desse bombardeio, por exemplo,
exemplo, o incêndio de parques nacionais inteiros, né? Que bombardearam as cidades, mas pegam em volta, bombardearam outros lugares. E segundo ele no rádio, eu tô usando Atlanta aqui de fundo pra representar, mas foi ali mais perto de Las Vegas. Segundo ele no rádio, o Yosemite Park, que é um parque nacional gigantesco lá, estaria quase todo queimando. Tipo, tudo estaria queimando, causando consequências e impactos ambientais gigantescos. E assim, não tinha ser humano, não tinha bombeiro, não tinha ninguém pra poder ajudar a parar isso, né? Porque simplesmente o mundo acabou, né? E eles tacaram fogo e deixaram. Aqui, inclusive, você pode ouvir um trecho em que ele lamenta, né? Por perder toda a beleza natural e tal. Hope was worth it. Cities can be rebuilt, but this, losing all of this beauty. Ó, cidades podem ser reconstruídas, mas isso, perder toda essa beleza, tipo a beleza natural, não tem como. Se queimou, já era. Why did we have to rope nature into our fate? It's not right. Isso não tá certo, né? Isso é da natureza. Assuming no one responds, this will be my final transmission. Minha última transmissão, aí no final ele fala que ele vai largar, vai deixar o rádio aberto caso alguém queira responder. Na transmissão ele meio que lamenta tudo isso, sobre os impactos e todas essas coisas. É pra ambientar, amplia mais o universo, né? Seguindo isso, a gente tem mais outras duas transmissões que também foram divulgadas na época, que uma delas é esse Caro Jack aqui, que aqui se refere a um personagem que é o Jack da segunda temporada de Fear the Walking Dead. Aquela época que eles estão no barco e a Alicia contacta no rádio um pessoal pra poder pedir ajuda e tal, e na verdade isso acaba se provocando um problema pra eles. Basicamente isso, ali a gente conhece um personagem chamado Jack, que é sobre ele, sobre um contato com ele, que é essa outra chamada de rádio. Aqui você pode ver, ó, a Alicia não foi a única que Jack atraiu pra armadilha de Connor nos mares de Fear the Walking Dead. Aqui está a história de outra vítima inocente desses piratas, né? Tipo, eles ficavam atraindo pelo rádio várias pessoas e tudo mais. Attention, Jack. This is Frank Swantek. I'm returning your message. Please acknowledge. Ó, o Jack aqui é uma pessoa aí, eu não consegui captar muito bem o nome, mas retorne a mensagem, por favor. Tipo, tava fazendo relações e essa pessoa acabou se ferrando pro Jack. Em resumo, a pessoa no rádio pergunta se ele ainda tá negociando e, inclusive, comenta que, tipo, essa pessoa, né, que tá tentando falar com o Jack, comenta que tá a caminho do Panamá com seu filho e esposa. Só que o grande problema dele é que ele precisa de alguém pra ajudar ele com seu barco e com o motor e tal, mas ele fala que pode oferecer suprimentos em troca. Em tese, a ideia é que o Jack caiu na armadilha do Jack, dos piratas aí, foi roubado, morreu, é provável. Por fim, a gente tem que falar desse aqui, ó, o último DJ, né, que é DJ, tipo, não de o cara que faz música eletrônica e tal, mas um DJ de alguém que comanda uma rádio e tal. É um outro que tem duas partes, aqui parte 1 e parte 2. Esse aqui basicamente retrata de um homem, né, que você pode até ver pela sinopse, um homem canaliza sua dor para um show como um último grande DJ do mundo, quando tropeça em um rádio e uma garrafa de uísque trancado em um escritório abandonado. Basicamente, ele cria sua própria emissora de rádio ali no Apocalipse, fica mandando mensagens, falando algumas coisas e mandando algumas músicas, né? Ele ficou ali, acho que é na região de Tijuana, se eu não me engano, que fala. Aqui, ó, você pode até ouvir como começa. Musiquinha. Good morning, Tijuana. Bom dia, Tijuana. Região do México. Tomando um uísque, é basicamente isso. Esse aqui é bem casual também. Como um resumo, tipo, pra fechar, na parte 2, né, ele traz meio que um zumbi, né, um zumbi infectado ali, um cara que, inclusive, matou o seu próprio irmão, tipo, matado o irmão dele, pra ficar entrevistando esse zumbi ali e tal, e fica frustrado. Traz um pouquinho das loucuras do Apocalipse, o cara no rádio falando com o próprio zumbi ali do lado. E sim, essas são as histórias das ondas de rádio de Fear the Walking Dead. Eu acho que muita gente não sabia, inclusive eu tinha um pouco tempo atrás que descobri, né, não sabia disso. Vale a gente refletir sobre o negócio da Operação Cobalt, sobre o negócio ali da teoria da conspiração ou não, né, de que foi o governo que criou tudo. Esse é o mais interessante de todos disparado. Coloca nos comentários qual que é o que você achou mais interessante. Se você quiser encontrar, é só jogar no Google Fear the Walking Dead Radio Waves, e você vai encontrar essa página de podcasts da Apple ali, que foi onde a AMC divulgou oficialmente, né. Coloca aí nos comentários o que você acha, deixa esse like, se inscreva no canal, que a gente vai continuar atualizando tudo sobre esse universo. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço. Fui!